Momento jabá antes de começar o vídeo, não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux, que é da migração à administração do sistema operacional. Então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e venha se tornar um verdadeiro profissional em Linux. Beleza, cambada. Seguinte, já faz tempo que eu gostaria de trazer esse assunto aqui no canal. Sabe, pelo menos alguns anos atrás eu tinha pensado, mas isso passou batido porque eu achei que não era um assunto importante. E esse é o tipo de assunto que você ouve até mesmo nas redes sociais e sites internacionais sobre Linux. Trata-se de se Linux é coisa de comunista, socialismo, tudo a mesma bosta. E assim, o que me despertou interesse foi exatamente um amigo ter falado comigo no Twitter. Ele falou sobre essa questão de falarem que Linux é coisa de socialista. Então eu resolvi debater aqui se Linux é realmente coisa de comunista ou de socialista, que é tudo a mesma coisa. Mas enfim, eu já ouvi isso algumas vezes aqui, tanto no blog quanto no canal, nas redes sociais. E eu me lembro que assim, teve uma vez que eu estava num grupo de jogos, inclusive, e a gente tá falando sobre assim, se vale a pena ou não participar de um grupo e tal. E eu falei que eu achava que não valia a pena. E um virou e falou assim: Gabriel, eu estou colocando ele no caminho do capitalismo. Você usa Linux, você não entende disso. As pessoas realmente têm esse tipo de visão. Já recebi comentário aqui no canal falando assim: essas empresas capitalistas, como se capitalismo fosse uma coisa imoral, né? E quando eu fiz o vídeo do Bolsonaro, por exemplo, teve um que virou e falou, né, que Linux era coisa de comunista. Gente, direto eu já ouço esse tipo de coisa. Eu já vi professor de LPI falando que não é possível ganhar dinheiro com Linux. A única forma de se ganhar dinheiro com Linux é gravando CD ou DVD e imprimindo as capinhas. Professor de LPI falando isso. Até eu já ouvi em live que eu fiz. Pessoa virar e falar assim, né? Porque tinha saído o filme lá da Capitã Marvel. E eu fui no cinema assistir e a pessoa falou assim: vou baixar via torrent. Eu falei: não, tá errado isso, o filme acabou de ser lançado. A pessoa vira e fala: não, o filme tem que ser open source. Bom, então vamos lá. A culpa maior disso tudo é dos próprios usuários de Linux. Os próprios usuários de Linux passam essa imagem a respeito do Linux, que inclusive virou mania, né? De achar que software livre é software de graça. E não tem nada a ver com isso. Free de software livre quer dizer livre, enquanto que free de freeware sim que se refere de graça. Essa é uma palavra em inglês, né, que quer dizer tanto livre quanto de graça. Mas o conceito de livre eu vou tratar aqui ainda, questão da licença da GPL. E os usuários de Linux eles têm a mania de, quando se fala Linux, eles pensam GNU. Porque quando se fala de Linux, tem que vincular a história do GNU no meio, que é software livre, que é liberdade, que é ideologia, e fica com essa besteira toda. E isso é que acaba atrapalhando. Ao ponto que os usuários de Linux, eles enfeitam a história do Linux, eles fantasiam a história do Linux. Tem gente que eu já vi comentar assim: o Linus Torvalds criou o Linux pensando assim, eu estou criando um sistema de operação que no futuro vai quebrar o monopólio da Microsoft, o império da Microsoft. Eu já ouvi gente falando isso. Sendo que era um sistema que não era nem para sair do quarto dele. Era só um projeto pessoal, sabe? Simplesmente por diversão, por prazer. E que se tornou, inclusive, a tese de mestrado dele. Só que foi inesperado o ponto que ele cresceu. Então, para a gente poder chegar à conclusão se Linux é coisa de comunista ou socialista, a gente teria que fazer toda uma análise. E eu não estou falando de análise de ideologia, filosofia, retórica, analogia, não, nada dessa besteira. A gente teria que fazer uma análise geográfica, histórica, técnica e legislativa. Eu não vou fazer uma análise com tudo isso, mas valeria a pena. Por exemplo, se você for ver a Finlândia, que foi a origem do Linux, foi na Finlândia, é um país vizinho da Rússia. E que o parlamento, inclusive, da Finlândia é exatamente um castelo que foi construído para um czar e que o cara nunca apareceu por lá. Então nisso a pessoa já olharia e falaria assim: tá vendo como Linux é coisa de comunista? Não, envolve uma outra análise mais profunda da coisa, tá? A questão até mesmo cultural, porque assim, Linus Torvalds, ele pegou a cultura do modelo das escolas da Finlândia, incorporou a cultura do Linux.
aquilo que você vê naquele vídeo que eu postei em inglês, que não é coisa de competição e sim de contribuição, aquilo é do modelo das escolas da Finlândia. Então tá, eu vou me atentar somente essa parte da questão da licença para poder chegar a esse conceito. O Linus Torvalds, ele colocou o kernel Linux sob GPL, isso na versão 0.12, eu já tratei aqui no canal, para permitir que as pessoas comercializem o Linux. Aí eu pergunto para vocês, que raio de comunista colocaria o sistema operacional dele sob uma licença para permitir que as pessoas comercializem? Porque trabalhar não é um forte de comunista ou socialista, né? Eles gostam de viver do trabalho dos outros, agora trabalhar que é bom mesmo nada. Eu já contei a história aqui porque eu expliquei que ele simplesmente colocou permitindo as pessoas comercializarem porque as pessoas tinham despesas. E isso gerou várias empresas utilizando o Linux, gerou comércio em torno do Linux. Então se o Linux foi colocado sob GPL, ou seja, é um software livre para permitir comercializar, logo ele tem mais a ver com livre mercado do que coisa de comunista e socialista. No debate que teve lá do Minix versus Linux, lá Andrew Turnbull e o Linus Torvalds, os dois quebraram o pau lá, na própria biografia dele ele fala que assim, o assunto ficou tão pesado que começou a tornar particular, os dois começaram a trocar farpas em e-mail particular. E o último e-mail que o Andrew Turnbull passou é exatamente de uma empresa que estava comercializando Linux. E ele perguntou, você quer isso mesmo para o Linux? Que o Linux seja comercializado? E a resposta do Linus Torvalds foi, sim, só. E acabou o assunto ali. Então ele permite o Linux ser comercializado. Eu já mostrei aqui o caso, por exemplo, do SE Linux. Você vai lá, tenta baixar o patch dele, na hora a gente pede um login e senha. Que esse login e senha você só consegue pagando. Tem aquele artigo lá de uma revista que agora eu não me lembro o nome também, gente. Que eu tô tão ocupado que eu não tô conseguindo lembrar o nome dos vídeos e tal. Mas que até entrevistaram o Linus Torvalds e ele fala sobre o GPL. Ele fala o seguinte, que ele não colocou o Linux sobre GPL por uma questão moral e ética, que é a coisa moralmente correta a se fazer. Não, ele falou assim, coloquei sobre o GPL para permitir-nos fazer um trabalho melhor, porque a GPL permitia eles fazerem um trabalho melhor. A primeira licença do Linux não permitia porque o Linus Torvalds definiu que não era para poder trabalhar, era só para ser um trabalho acadêmico, inspirado no modelo da comunidade do Minix. Depois ele permitiu o trabalho, que já mencionei, ao ponto de surgir várias empresas como a VA Linux, a SUSE Linux, a Red Hat, inclusive a Red Hat doou $500 mil para o Linus Torvalds, que ele tinha que esperar render, que eram stock options, e rendeu durante 6 meses e se tornou $1 milhão. Pois é, o Linus Torvalds é milionário, tá, gente? Ele não tem só 1 milhão, não, ele tem bem mais do que isso. A GPL, gente, o que todo mundo tem que entender é que, assim, ela não é para proibir você vender o seu produto, você comercializar ele. A GPL, ela permite você cobrar, está escrito lá. Então você vê que as pessoas não leem nada. Eles só ficam baseando no que as pessoas falam. A questão é o seguinte, não importa se você distribuir o Linux de forma paga ou gratuita, você tem que disponibilizar o código fonte. Essa é a questão da GPL. Não é que obriga você a tornar de graça. Você tem que disponibilizar o código fonte. Não importa de que forma que você distribuir. Beleza? Esse é o ponto de livre e não de graça. Já que gostam tanto de analogia, então a gente pode comparar exatamente com a analogia que eles falam da receita do bolo. Aí que tá. É para você disponibilizar a receita do bolo. Não o bolo. O bolo você vai fabricar para você vender. Aí você deve se perguntar, e por que uma empresa iria investir no Linux, sendo que a maioria se tornou uma cultura normal, distribuir ele gratuitamente? Eu já expliquei isso em um vídeo sobre o SE Linux como exemplo, e a questão lá da União Europeia é que é o seguinte, a NSA queria desenvolver um sistema operacional que era para ser usado internamente. Só que o custo era tão alto que eles chegaram à conclusão em simplesmente desenvolver as ferramentas e utilizar um outro sistema operacional. Calhou que foi o Linux. E por fim eles desenvolveram só o SE Linux e incorporaram o Linux e passaram a usar lá dentro. E disponibilizaram o SE Linux livremente ao ponto de as comunidades melhorar ele e eles poderem usufruir também. Então é por essa razão que as empresas e instituições resolvem distribuir o Linux de forma livre. Nesse mesmo artigo, na questão da União Europeia, eles fizeram uma análise de quanto eles iriam gastar para desenvolver o kernel Linux e chegaram à soma de €1 bilhão.
E isso nós estamos falando de versões de kernel mais ou menos do 2.6.12 a 2.6.30. Nós não estamos falando desde o 0.0.1 ao 5.0.4. Então, assim, se torna muito viável eles financiarem os desenvolvedores que já estão ali, trabalhando muito bem, e eles usufruírem. Então, eles financiam e usufruem, então todo mundo sai ganhando. Você está ganhando, eu saio ganhando. E de que forma que as empresas saem ganhando com Linux? Já mencionei esse livro, vou mencionar de novo. É o livro Free, do Chris Anderson. Lá ele explica de que forma que você ganha vendendo o seu produto. Ele deu o exemplo de uma banda que disponibilizava as músicas gratuitamente e ganhava nos shows, porque assim, a venda de ingressos aumentou. Vale a pena porque o ganho de CDs não é tão alto assim comparado com ingressos, né? Então tem várias referências ali, inclusive de Linux por várias vezes e tal. Fica uma ótima dica de leitura para você entender muito bem como funciona você ganhar disponibilizando o seu produto para o cliente. Então, não, Linux não é coisa de comunista, nem de socialista. Linux é coisa de capitalista. Por mais que fantasiem que Linux não é. Então é estranho, como é que Linux é coisa de comunista e de socialista, sendo que ele gera emprego? Relatórios mostram lá que desenvolvedores do kernel, mais ou menos 85% deles são empregados. E querem atingir 100%. Isso eu estou falando de dados de 2017, mais ou menos. Hoje deve ter um número muito maior. 30% da comunidade Fedora é contratado pela Red Hat. Então, como é coisa de comunista, sendo que ele gera emprego e gera inclusive ganhos para as empresas? Nesse próprio livro do Chris Anderson, ele fala que o Linux gera uma economia, digamos assim, o Banco Central Americano, de mais ou menos 800 milhões por ano, só para o Banco dos Estados Unidos. A Red Hat mesmo disponibilizou um relatório que, assim, só o Red Hat Enterprise Linux gera um ganho de mais ou menos 10 trilhões para as empresas. Nós estamos falando só até esse ano, ou mais ou menos 2020. Há de crescer muito mais. Quando se fala então de distribuições de modo geral, mais ou menos 35 trilhões para o mundo inteiro. E aqui esclarece mais uma dúvida, mais um mito para os usuários de Windows também. Que assim, tem aquele papo, né? Assim, o Windows é rico, o Linux é pobre. Se você acha que a única fonte de ganhar dinheiro com o sistema operacional é só venda de licença, você está muito enganado. Porque a riqueza de um sistema operacional se mede exatamente pelo tanto que ele proporciona de ganho para as outras empresas ou para instituições, essas coisas assim. São várias as formas de você medir a riqueza de um sistema operacional. Então vou finalizar por aqui. Eu quis debater esse assunto. E agora eu espero ter dado final nele, porque eu já debati uma vez em um vídeo chamado GPL e o capitalismo. Caramba, hoje eu tô horrível para lembrar de nome. E eu sei que ainda tem gente que vai continuar com essa mesma besteira, né, de ficar falando que Linux é coisa de comunista ou de socialista. Então, se Linux é coisa de comunista ou socialista, essas coisas, não dá para ganhar dinheiro com Linux, então eu aconselho vocês a falar pro Richard Stallman devolver o dinheiro que ele ganha. Porque assim, para tirar uma foto com um cara ou conseguir um autógrafo dele, você tem que pagar, e bem caro para ele. Então ele tem que devolver o dinheiro dele. A fundação do software livre tem que devolver o dinheiro de processo que eles ficam metendo nas empresas, né? Porque assim, ficam metendo processo em empresa porque estão usando software livre sem disponibilizar o código-fonte e ganham uma bolada. E é uma empresa atrás da outra. Então eles têm que parar com isso também, já que é coisa de comunista, né? Então vou finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido o que é Linux ser livre de verdade, o que é software livre de verdade, que coisa quase ninguém sabe, apesar de defender muito. E vamos ajudar então o capitalista aqui. Adquira o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux. É barato, gente, não é uma coisa caro. Eu espero que vocês aprendam mais sobre Linux a fundo, de verdade, com o meu curso. Eu vejo muita gente aprendendo e eu fico muito satisfeito com isso. Então é isso, não esqueçam de inclusive compartilhar esse vídeo com os amigos que estão inscritos, não deixe de se inscrever no canal. É isso aí, um abraço e falou!